Aula 6, profundidade bíblica dentro de casa. Gente, nós sabemos que o próximo movimento, o próximo momento onde a criança ela terá uma profundidade, ela precisa ser aprofundada, é na palavra. Então, primeiro foi oração, discernimento, e agora a gente traz a palavra. Por quê? Porque essa criança já sabe orar, já sabe ouvir a voz de Deus, então agora ela precisa discernir tudo isso de acordo com a palavra. E aí a Bíblia nos lembra lá em Deuteronômio 6:7 que essa missão é dos pais. Porque falou que ensina a palavra com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiveres andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. A profundidade bíblica não significa um estudo complexo em torno da Bíblia, mas significa torná-lo enraizado na mente e no coração das crianças. Como assim? Quantas vezes você vai fazer algo em casa e você não explica para essa criança que isso será feito de acordo com uma palavra bíblica? Quantas vezes você briga com a criança e ao invés de explicá-la biblicamente, você só fala para ela: Jesus não gosta disso, Jesus tá triste com você. Gente, não fala que ninguém vai ficar triste com ela, não coloca essa pressão emocional sobre a criança. Muitas vezes a gente coloca assim: se você não abraçar o tio ou a tia vai ficar brava com você, vai ficar triste com você. Cara, não, criança não tem culpa do emocional de outras pessoas. E a gente trata com Deus dessa forma. A gente trata como se ela precisasse deixar Deus feliz o tempo todo, só que a gente não explica pra ela o porquê ela faz isso. Porque se você fizer isso, Deus está te olhando. Mas por quê? Deus não gosta disso, mas por quê? Cadê na Bíblia? Por quê? Você precisa ter em mente, nas correções dessa criança, que você vai corrigi-la primeiro por amor a essa criança. Segundo, para que ela se torne aquilo que Deus quer que ela se torne, aquilo que é da vontade do Senhor. Então você vai ter que explicar com ela com a palavra. Em Mateus 7, 24 e 25, o Senhor compara a nossa Bíblia com uma casa, a nossa vida com uma casa que pode ser construída sobre a rocha ou sobre a areia. Aonde tem sido construída a vida das suas crianças? Quais são os assuntos que têm sido falados dentro da sua casa? Você fala sobre o poder de Deus, sobre como Deus é bom? Ou você simplesmente fica reclamando e falando mal dos outros? A forma como você se porta diante da vida, mostrando que você vive a palavra de Deus, é como a criança vai amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina valores como amor, perdão, bondade, integridade, mas não por pressão, mas porque essa criança, ela vai amar tanto o Senhor que ela vai querer obedecer. Obedecer é uma forma de mostrar amor. E não porque ele será punido, mas porque ele ama. Ele ama os pais, ele ama o Senhor. Ele deseja honrá-los. E honra é muito mais do que obedecer. E como que você pode fazer isso em casa? Bom, primeiro, crie momentos onde a palavra será lida e conversada sobre ela dentro da sua casa. Novamente te dou a dica do Clube Pequenos Heróis para Pais, porque nos nossos devocionais a gente tem ali um momento todos os dias de leitura bíblica. Indico que mesmo com crianças pequenas, você leia a Bíblia todos os dias. Leia, pegue livros, tá? Leia a Bíblia, pelo menos um versículo, pelo menos um capítulo. Algo que faça essa criança ter contato com a palavra. Você pode também, após ler esse versículo, perguntar para essa criança o que você entendeu e escutá-la. Muitas vezes essa criança vai trazer nesse momento uma revelação bíblica para a sua vida, mas a gente para pouco para ouvir as crianças. Use linguagem simples.
Use uma Bíblia, por exemplo, numa crianças pequenas da NTLH, crianças um pouco maiores, uma NVI. Para quê? Para ensinar verdades para as crianças. Em todas as histórias que você contar, não foque nos personagens, mas foque em quem é Deus. Vou dar um exemplo. Você contou a história de Noé, tá? Uma história que as crianças pequenas escutam bastante. Você pode falar sobre a obediência de Noé, sim, mas você também pode falar que Deus, ele abriu as comportas, ele deu ordem para que a água inundasse a terra e depois ele deu ordem para a água voltar ao seu lugar. E ele prometeu que ele nunca mais faria isso, que ele não mataria todo o povo com água. O arco-íris é o sinal da fidelidade do Senhor. E o fato de ter enchido o dilúvio de Deus, ter aberto as comportas do céu. E detalhe, se você ler lá na Bíblia, o próprio Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé fechou a porta da arca, não. Deus fechou a porta da arca. Você consegue ver o cuidado do Senhor, você consegue ver a soberania do Senhor, você consegue ver o poder do Senhor em controlar a natureza, em que toda a natureza se submete a Ele. Você consegue ver o cuidado na arca e nos animais. Você consegue ver a fidelidade do Senhor. Então, muito mais do que ensinar histórias bíblicas, traga essas conversas a ensinar quem é Deus através da palavra. Você pode usar José para falar sobre perdão ou sobre propósitos de vida, no momento que ele perdoou os irmãos. Mas você também pode falar que José amava tanto o Senhor, que ele foi obediente e que o Senhor colocou nele amor pelos seus irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e amar aos outros. E amar também é perdoar. Você também pode relacionar a Bíblia no seu dia a dia. Em tudo que a criança for fazer, você pode e deve lembrar de coisas bíblicas. Eu vou dar um exemplo. No momento que você está dando um banho na criança, você pode lembrar que o Senhor limpa e purifica o nosso coração. Você pode lembrar que os olhos do Senhor estão sempre sobre nós, nos protegendo. Você pode lembrar naquele momento que o Senhor o formou desde o ventre, como dizem Salmos. O Senhor conhece cada um dos dias, que o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Você pode ensinar momentos, por exemplo, de gratidão, em mostrar o que está acontecendo e mostrar, vamos agradecer a Deus por isso, vamos agradecer a Deus por aquilo. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. Porque a Bíblia fala aquilo. Então, mais do que tenha um momento específico para a palavra, mas mais do que isso, seja constante. O tempo todo. Seja alguém que a sua boca sai Bíblia. E não reclamações, e não problemas, mas Bíblia. Para que a criança se inspire e saiba, uau, o Senhor faz isso. Você pode usar recursos visuais criativos e para pais, eu super indico nossas jornadas da Pequenos Heróis, que a gente tem ali, vai quebra-cabeça, vai desenho para pintar, vai mais coisas, que você consegue contar mais, ter esse momento de história. Se você é um pai e uma mãe que usou o advento, né, o nosso advento, vou te pedir para você colocar aqui como foi essa experiência. Foi uma das nossas primeiras jornadas e nós queremos trazer 7 jornadas ao longo desse ano. A primeira já está disponível no site, que é a jornada de férias, ali que trabalha o tema Caçadores de Deus. Falamos sobre os atributos de Deus nessa jornada. E você pode usar isso com a criança para cada dia ensinar uma coisinha, um pouquinho só, para trazer essa cultura e ter um momento de uma atividade diferente, algo diferente, um quebra-cabeça bíblico, um jogo bíblico. Lá na Pequenos Heróis você consegue encontrar jogos, consegue encontrar quebra-cabeça, jogo da memória, canecas que você consegue trazer essa profundidade pro dia a dia. São elementos, gente, que, nossa, é necessário? Não. Mas facilitam. Facilitam muito. Porque você pode, por exemplo, dar uma caneca de Jesus e falar, olha, para você lembrar que Jesus está sempre com você. Entende? Algo que ajuda, né?
E faça perguntas e ouça. Como assim? Quando você for corrigir essa criança, você pergunta para ela por que ela vai estar fazendo aquilo. Você pergunta o que a Bíblia falaria sobre isso, o que o Senhor diz na palavra sobre aquilo que você está corrigindo. Como que a gente pode mudar isso na nossa vida diante da palavra? Uma ideia muito boa para esse momento é você ter, com crianças mais velhas principalmente, tá? Você ter algumas jornadas de missões, né? Usar uma palavra, né? Onde cada dia a criança precisa ler um tanto da Bíblia. E aí você pede para ela, para que ela conte esse tanto da Bíblia para você naquele dia. Vou contar uma história daqui de casa, tá? Eu tenho 3 irmãos mais novos. E aí chegou uma época que meu pai sempre, todo dia, ele dava um capítulo e a gente tinha que ler e falar no final do dia. E chegou uma época que estavam os meus 3 menores, que hoje não são mais menores, estavam enrolando meu pai, que não estavam fazendo isso. Ele comprou 3 cadernos e 3 canetas. Então ele dava um livro por mês para que eles copiassem todo o livro. E aí ele conferia no final do mês. Todos os meses eles copiaram todo o Novo Testamento e uma parte do Velho. Por quê? Porque tinha que inculcar a Bíblia. Ah, meu filho não lê a Bíblia. O dever de ensinar é seu. Se ele não quer ler, você vai arrumar uma forma dele ler. E essa é uma opção. Ah, mas ele não gosta de copiar a Bíblia. E quem manda é você. Você sabe para onde seu filho quer ir. Precisa ir. Não é para onde ele quer ir. Nós somos cristãos. Nós não estamos aqui para deixar a criança mandar no que ela quer. Nós estamos aqui para ensinar a criança a seguir o caminho do Senhor. Não é o que ela quer, é o que o Senhor quer. E o Senhor quer que essa criança seja profundamente bíblica. Crianças de 7 a 9 anos, elas precisam ter um ensino mais profundo ainda da palavra. 6 a 9 anos, né? Elas precisam de um ensino muito profundo, porque elas vão começar a entrar no limiar, onde elas vão ter dúvidas, que é de 9 a 12. Então, nessas dúvidas, precisam ser sanadas com a palavra agora, de 6 a 8 anos, tá? E aí, eu deixei para vocês no material complementar algumas dicas, tipo um caça-tesouro bíblico, ou montar versículo, algumas dicas que você pode fazer, um jogo de pergunta bíblica com seu filho. Mas o que eu quero te falar, que seria mais importante de tudo, seja consistente. Ah, eu só tenho como ler um versículo por dia com meu filho. Leia esse versículo. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, não fico em casa, eu não tenho tempo de ensinar a criança. Então, seja aquele que mostra para a criança como é. Seja aquele que fala, que quando a criança olha para você, ela vê o Senhor. Seja consistente. Não faça um dia e pare 5. Eu sei que às vezes é impossível fazer todo dia, mas tente. Tente. Valorize aquilo que você começou, porque a Bíblia, ela é a nosso guia, é aquilo que nos mostra como agradar ao Senhor, nos ensina a verdade, nos ensina como... nos ensina tudo. Porque lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. O caminho que elas devem andar está na palavra, está em viver com o Senhor. Então, desafio para vocês nessa aula, aqui no dia de hoje, você conte uma história bíblica para o seu filho. Leia uma história bíblica. Depois pergunte para ele o que você achou dessa história. Uma história bíblica pequena. Você vai ver que muitas vezes a resposta dessa criança vai ser muito melhor do que você imagina. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te ajude a mostrar a palavra de Deus o tempo todo para essa criança. Pois nós estamos formando uma geração de heróis que serão bíblicos. Eles não vão ser influenciados em nome de Jesus. As muitas visões que eles escutam, muitos pensamentos, muitos enganos que eles escutam, não os abalarão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos na aula de amanhã, onde nós vamos falar sobre ação. Vamos entrar no quarto momento do desenvolvimento da criança. Nós vamos falar sobre fé na prática.
Como que você ensina a sua criança a ter fé? Como que você pode ser o exemplo para que essa criança realmente viva uma cultura de fé? Amém?